E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos, então, retomando aqui o nosso curso de Direito do Consumidor, agora iniciando um novo tema. A partir desse vídeo, nós vamos começar a falar sobre a relação jurídica de consumo. Tudo bem? Então, estamos iniciando no vídeo de hoje o nosso ponto número 4 aqui do nosso curso, que é a estrutura da relação jurídica de consumo. Nós vamos analisar todos os elementos da relação consumerista. Conceito de consumidor, conceito de fornecedor, produto e serviço. Por isso, galera, espero todos vocês. Não saiam daí, que eu volto já já. Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos agora começar a trabalhar com a relação jurídica de consumo. Primeira coisa que você precisa saber é que toda e qualquer relação de consumo está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui no Brasil, não tem jeito. Qualquer relação de consumo vai sofrer a incidência do CDC, tá? E para que a gente consiga entender, para que a gente consiga identificar quando que uma relação jurídica será de consumo, nós precisamos conhecer todos os elementos que formam a relação jurídica de consumo. E nós vamos ter elementos subjetivos e elementos objetivos da relação consumerista, tá? Os elementos subjetivos são as partes da relação de consumo, que são, por excelência, o consumidor de um lado e o fornecedor de outro. E os elementos objetivos, né, que são nada mais, nada menos do que o objeto da relação de consumo, eles podem ser um produto ou um serviço, tá? Então vem comigo para a tela para que a gente possa sistematizar todas essas informações. Muito bem, meus amigos, então vamos lá, vamos trabalhar a partir de agora a relação jurídica de consumo. Relação jurídica de consumo. Muito bem. Primeira coisa, eu falei agora há pouco que em termos de abrangência, em termos de amplitude, em termos de abrangência, qualquer relação consumerista é abarcada, é abrangida pelo CDC. Tudo bem? Então, qualquer relação... Opa, faltou aqui, deixa eu acrescentar. Qualquer relação consumerista é abarcada pelo CDC. A relação consumerista, ela tem elementos subjetivos, e elementos objetivos. Tudo bem? Os elementos subjetivos da relação jurídica de consumo são as partes. Portanto, consumidor e fornecedor. Essas são as partes da relação jurídica de consumo. Os elementos objetivos, por sua vez, são os produtos ou os serviços. Todos esses 4 conceitos nós vamos estudar a partir desse vídeo, tá? Todos esses conceitos, eles estão aí
tratados pelo nosso curso. Um ponto que você precisa saber é o seguinte: esses conceitos que nós vamos ver agora, né? Esses conceitos de consumidor, fornecedor, produto, serviço, são relacionais. Eles são relacionais. Eles são interdependentes. São relacionais, são interdependentes. Por que, professor, que esses conceitos são relacionais, são interdependentes? É porque esses conceitos, eles não existem uns sem os outros. Então eu não consigo falar em consumidor se eu não tiver, de outro lado, o fornecedor. Eu não consigo falar em fornecedor se eu não tiver um produto ou um serviço. E assim por diante. Então esses conceitos, eles são relacionais, eles estão todos interligados, ok? Formando aí uma teia, porque eu não consigo ter um e não ter o outro. Não adianta eu ter consumidor, fornecedor, se o objeto da relação não tiver aí um produto ou um serviço. Tranquilo? Então, começando agora, nós vamos iniciar pelo conceito de consumidor. Nós vamos iniciar aqui a nossa jornada pelo conceito de consumidor. E aí eu já te adianto, né, que a gente não vai conseguir terminar o conceito de consumidor em um único vídeo. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele utiliza vários conceitos diferentes de consumidor. E, portanto, no direito brasileiro, eu vou ter várias espécies de consumidor. Eu vou ter várias espécies de consumidor. Justamente porque o nosso CDC, ele trata com vários conceitos de consumidor. E a partir de agora a gente vai analisar quais são. Primeiramente, eu vou colocar aqui letra A. Nós vamos trabalhar o conceito de consumidor em sentido estrito. Consumidor em sentido estrito. Que é o conceito que está no artigo 2º do CDC. Tá bom? E esse conceito é o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço. Vou espremer aqui um pouquinho. Como destinatário final. Então, esse é o conceito de consumidor em sentido estrito, que é o primeiro conceito de consumidor que a gente está trabalhando. Consumidor em sentido estrito, que é aquele do artigo 2º do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Sobre esse primeiro conceito, alguns comentários.
alguns comentários. Primeiramente, o consumidor, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Então não caia em pegadinha de prova que consumidor é só pessoa física. Não. Consumidor pode ser pessoa física ou jurídica, tá? Existem várias situações em que a pessoa jurídica ela vai ser encarada como consumidora, tudo bem? E vai fazer jus à proteção prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Segundo comentário, o consumidor, ele pode adquirir o produto, ou usá-lo. Ele pode adquirir o produto para si ou ele pode usá-lo. Tudo bem? O terceiro comentário, ele é um pouco mais, digamos assim, espinhudo. Né? Por quê? Porque o que significa essa expressão destinatário final? Qual o real sentido dessa expressão destinatário final que o CDC usa? Vamos voltar aqui no conceito? Olha aqui. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Desculpe, eu. Então veja, como destinatário final, o que significa essa expressão? Como que eu posso interpretar esse conceito? E aí, meus amigos, você vai precisar saber das teorias que surgiram para tentar explicar o que é destinatário final, tá bom? E aí nós vamos ter 3 teorias. Primeira teoria é a chamada teoria maximalista. Teoria maximalista ou teoria objetiva. Teoria maximalista ou teoria objetiva. Essa teoria maximalista ou objetiva, ela diz assim: consumidor é a pessoa física ou jurídica que retira o bem do mercado de consumo. Vírgula, sem levar em conta o destino final da coisa. Sem levar em conta o destino final da coisa. Então, imagina o seguinte, eu sou uma pessoa jurídica, tá? Vamos imaginar que eu tenho aí um restaurante, tudo bem? Eu abri uma lanchonete, eu abri um restaurante, e aí eu tenho que adquirir produtos para esse meu estabelecimento. Pois bem, eu vou até uma loja, vamos supor, e aí eu compro 30 cadeiras. Vamos imaginar. Eu compro 30, 40 cadeiras. Coloco lá, compro também 20 mesas. Veja, nesse caso, a partir do momento que eu estou comprando esses produtos, eu estou retirando esses produtos do mercado de consumo. Porque eu estou tirando esses produtos da loja e eu estou levando para o meu estabelecimento. Então, eu estou tirando do mercado de consumo. Pela teoria maximalista,
eu posso ser considerado consumidor nesse caso. Não importa que eu estou levando esses produtos para o meu restaurante e não para minha casa, percebe? O destino final da coisa não importa para essa teoria. Basta que eu simplesmente retire o bem do mercado de consumo. Então, nesse exemplo, se eu estou comprando 30, 40 cadeiras, não sei quantas mesas, nossa, 200 copos, veja, eu sou consumidor pela teoria maximalista, porque eu estou tirando esses bens do mercado de consumo, estou comprando, ok? E aí, essa teoria ela é extremamente criticada, porque ela amplia demais o conceito de consumidor. Né? O nome já sugere, né? Maximalista. Então ela é uma teoria que maximiza o conceito de consumidor. E por isso, quando eu abro muito, eu amplio muito o conceito de consumidor, na prática eu posso acabar gerando desigualdades. Então essa teoria ela não é muito boa. Essa teoria ela não é muito aceita. Tudo bem? A segunda teoria é a chamada teoria finalista ou teoria subjetiva. Essa teoria aqui, ela já é mais restritiva, digamos assim. Porque ela vai dizer que consumidor é a pessoa que é destinatária. Ela é destinatária fática do bem, vírgula, sem usá-lo para atividade, sem usá-lo para atividade profissional. Opa, então aqui o destino final da coisa interessa. Porque se eu usar esse produto para minha atividade profissional, eu não sou consumidor. Então aqui para a teoria finalista, eu preciso retirar o bem do mercado de consumo, retirar do mercado de consumo e, soma aqui, ter esse bem, ter esse produto, finalidade pessoal. Tudo bem? Então, no exemplo que eu dei para vocês anterior, do restaurante, que eu tô lá na loja de imóveis, comprando mesa, cadeira, etc., para a teoria finalista ou subjetiva, eu não sou consumidor. Tudo bem? Eu não sou consumidor. Porque eu estou retirando os bens do mercado de consumo, mas não há finalidade pessoal. Porque eu vou usar aqueles bens para minha atividade profissional. Tudo bem? Então, nesse caso, o sujeito, ele não vai ser considerado consumidor. Ele poderá ser um intermediador na cadeia de consumo, mas ele não vai ser considerado consumidor. Ok? Essa teoria, ela é adotada pelo STF e pelo STJ. Tudo bem? É a teoria que amplamente vem sendo adotada tanto pelo Supremo quanto pelo Superior Tribunal de Justiça. Ok? E para fechar o nosso vídeo, nós temos uma terceira teoria, que é a chamada teoria finalista mitigada. Teoria finalista mitigada ou aprofundada. Tudo bem?
E essa teoria diz que, em alguns casos, o intermediador da cadeia de consumo, poderá ser tido como consumidor, vírgula, desde que, no caso concreto, seja provada sua vulnerabilidade. Então, essa teoria aqui, perceba, teoria finalista mitigada ou aprofundada, ela é mais ponderada, ela é interessante, porque ela diz assim, olha, regra geral, se você compra um bem para usar na sua atividade profissional, em regra você não vai ser consumidor. Você vai ser intermediador na cadeia de consumo, tá? Então vamos ficar com o exemplo do restaurante. Você está comprando 500 copos, está comprando não sei quantas cadeiras, não sei quantas mesas. Como você vai usar isso na tua atividade profissional, você não é consumidor, tá? Só que, em alguns casos, para a teoria finalista mitigada, esse intermediador vai poder ser considerado consumidor. Quando? Quando, no caso concreto, ficar provado que esse sujeito, que esse intermediador, ele é vulnerável. Tá? Então nós podemos pensar, por exemplo, né, imagine um empresário muito, um microempresário, pessoa que tem pouquíssimos recursos, né, mas está lutando para tentar criar um negócio, uma empresa, né, e ele resolve tentar abrir um botequinho ali na esquina, coisa muito simples, né, e aí ele começa a comprar alguns produtos para usar ali no botequinho dele. Veja, nesse caso, a depender da situação, muito provavelmente ele vai poder ser considerado consumidor. Por quê? Porque ele vai ter poucos recursos financeiros, né? Se você comparar ele com uma grande loja de materiais de construção, materiais para comércio, né? Uma loja que integra, por exemplo, um imenso grupo econômico. Nesse caso, eventualmente, o dono ali do botequinho da esquina, ele vai poder ser considerado consumidor, porque ele é vulnerável. Ele vai ser considerado vulnerável. Então, essa teoria finalista mitigada ou aprofundada, ela tem uma ponderação mais interessante. E o STJ já usou essa teoria em alguns julgados. Então você vai encontrar alguns julgados do STJ aplicando a teoria finalista mitigada ou aprofundada. Beleza? Meus amigos, nesse vídeo nós vamos parando por aqui. Só recapitulando, nós iniciamos o estudo do conceito de consumidor. E o primeiro conceito é o conceito de consumidor em sentido estrito, ok? O consumidor em sentido estrito, ele também é conhecido como consumidor standard. Consumidor standard. Então, o consumidor standard é o consumidor em sentido estrito. É o conceito de consumidor usado no artigo 2º do CDC. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Nós vimos que o grande problema desse conceito é acerca do real sentido da expressão destinatário final. Para explicar o que é destinatário final, surgiram 3 teorias. A primeira delas é a teoria maximalista, que não é muito boa, né? Porque ela amplia demais o conceito de consumidor. Essa teoria entende que consumidor é qualquer pessoa que retira o bem do mercado de consumo. Não importa qual é o destino final da coisa. Na prática, ela acaba gerando muitas desigualdades. Melhor é a teoria finalista ou subjetiva, que considera consumidor a pessoa que é destinatária fática do bem, sem usá-lo, sem usar esse bem para a sua atividade profissional. Então você retira o bem do mercado de consumo e tem com ele uma finalidade pessoal. Tudo bem? É a corrente amplamente adotada pelo STF e pelo STJ. Mas existe uma terceira teoria também muito boa, que é a teoria finalista mitigada ou aprofundada, já utilizada pelo STJ em alguns casos, que diz que esse intermediador da cadeia de consumo, ele poderá ser consumidor em algumas situações, desde que, no caso concreto, fique provada a sua vulnerabilidade. Tudo bem, galera? Então, tratamos aqui nesse vídeo sobre o conceito de consumidor em sentido estrito, ou consumidor standard. No próximo vídeo, a gente dá sequência aos nossos conceitos e lá nós vamos trabalhar o conceito de consumidor em sentido amplo. Tudo bem? Espero todos vocês e espero também que estejam gostando do nosso curso. Forte abraço e bons estudos!